Vamos lá, pessoal. Eu quero calcular, né, e mostrar para vocês como calcular uma transformada de Fourier no computador, tá? Usando a FFT em Python, né? Então, aqui está um código para fazer isso, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Importando o NumPy, para a gente poder usar algumas funções do NumPy, né? Importando aqui, ó, o SciPy FFTPack, tá bom? Eu tenho o FFTPack, tudo bem? Se você não tiver, tenta o FFT, como eu disse no último vídeo, né? E importando também o Matplotlib, PyPlot para fazer gráficos. Tudo bem? Então, lembrem-se o seguinte, pessoal. A transformada discreta de Fourier, né, vai nos dar n valores que vão ser calculados por esta soma aqui, ó. É a função que eu quero calcular a transformada, calculada em alguns pontos, jt sobre n, e elevado a menos i 2π j n sobre n, né? O j é qualquer número entre 1 e n, entre 0 e n, perdão, assim como o n, né? Qualquer inteiro entre 0 e n, e a soma aqui vai de j igual a 0 até o n menos 1. São n termos na soma. Tá? Mas eu tenho n mais 1 valores para j e n mais 1 valores para n. Tudo bem? Então, esta aqui é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que definir, então, né, qual é o t que eu quero e qual é o n, para poder calcular, né, a transformada discreta. Então, aqui está algumas opções. Ó. Aqui está o t, vou usar 2π, tá? E o n aqui eu estou usando 16. n igual a 16. Daqui a pouco eu falo o porquê desses números, tá? E eu já estou calculando aqui, ó, a frequência de Nyquist, né? Lembrem-se que a frequência de Nyquist é n, né? πn sobre t. Deixa eu escrever isso aqui melhor. πn sobre t. Esta é a frequência de Nyquist, como está aqui, ó. Certo? Agora eu vou calcular os valores aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que gerar os TJs. TJs, que são esses valores aqui, ó. J t sobre n. Né? Ou seja, eu tenho que gerar valores de t entre 0 até, quando o j aqui é n, até 0, né? Até t. Os valores de t, j, que eu vou obter, vão de 0 até t. Eu vou fazer isso usando a função linspace, tá? Ó, do NumPy, né? Que vai me gerar n mais 1, como está aqui, ó, n mais 1 valores igualmente espaçados entre 0 e t. Então, nesta linha aqui, ó, nesta linha, eu já estou calculando todos os possíveis tj que me interessam, tá? Que são valores igualmente espaçados entre 0 e t. n mais 1 valores, né? Da mesma maneira, gente, a gente tinha descoberto, né, que os valores de frequência dados pela transformada discreta vão de 0 até 2 vezes a frequência de Nyquist. Né? Ou, né, se você quiser também, ou entre menos a frequência de Nyquist até mais a frequência de Nyquist. Tá? Mas vamos manter entre 0 e 2, por quê? Porque depois, na hora de fazer o gráfico, eu faço só até aqui. Né? Porque lembre-se, como eu disse antes, essa é a parte que interessa. A outra parte é apenas uma repetição para frequências negativas. Né? Então, eu calculo aqui normalmente entre 0 e 2 vezes frequência de Nyquist. Mas na hora de mostrar, eu mostro só a metade. Tá bom? Bom, gente, então aqui, ó, está o cálculo da frequência, né, entre 0 e 2 vezes a frequência de Nyquist, né, com n mais 1 valores no total. Da mesma maneira, né? Bom, agora deixa eu apagar tudo isso, acho que já deu para entender. Agora eu vou fazer para uma função. Qual função que eu quero calcular, né? A transformada de Fourier. Eu quero calcular para esta função aqui, ó, f de t igual a seno de 8t. Tá bom? Bom, qual era mesmo a cara da transformada de Fourier exata da função seno? Lembram-se disso, não? Então, em função de ômega, né, a transformada exata tinha 2 picos. Pelo menos o módulo dela, né? O módulo dela tinha 2 picos.
um pico aqui em -8 e um pico em +8. Picos de função delta de Dirac, né? Deltas de Dirac em -8 e +8. Por quê? Porque a função, porque a transformada de Fourier capta as frequências de sinais periódicos, né? A função seno de 8t tem uma frequência angular de 8, né? 8 unidades aqui de frequência, né? Se o tempo está em segundos, vai ser em 8 segundos a -1, né? Uma frequência de 8 unidades, né? E a transformada de Fourier vai captar essas frequências, a positiva aqui, a negativa. A negativa não ajuda em nada, né? O que importa é a positiva, né? Em módulo, tudo bem? Então, fazendo o gráfico aqui, né, entre 0 e um valor máximo aqui, eu deveria obter um único pico, né? Um pico centrado ali em 8. Tudo bem? Aqui, reparem que eu estou usando n igual a 16. Ó. Tá bom? Vamos fazer a conta, depois eu explico mais, né? Deixa eu mostrar o restante. Então aqui está a função, tá? A função é seno de 8t, tá? Usando NumPy, né, para calcular o seno. E nesta linha aqui, ó, eu estou calculando a transformada de Fourier, uma linha só, tá? Estou chamando o que resultar disso de FFT, chamando aqui a função FFT do módulo SciPy FFTPEC, que eu apelidei de Fourier. Tá bom? Então, nesta linha, eu tenho a transformada de Fourier discreta, tá? O Fn, né? A transformada discreta vai ser um array com n mais 1 valores da transformada de Fourier. Tudo bem? Nesta outra linha aqui de baixo, ó, eu estou calculando o valor absoluto, que é o módulo. Tá? Porque a transformada de Fourier é complexa, tá? O Python sabe disso, vai resultar aqui para você em valores complexos. Então eu calculei aqui nesta linha, ó, o valor absoluto, o módulo da transformada de Fourier, tá? Deste array. E salvei isso em FFTA, nesta outra variável aqui. O resto é o gráfico, tá? Ó, vejam aqui que eu já estou limitando o meu gráfico para valores positivos, né? Até no máximo a frequência de Nyquist. Tudo bem, gente? Então lembrem-se, né? Vou desenhar de novo aqui. O ômega-n poderia ir de 0 até 2 vezes a frequência de Nyquist. Mas eu já falei para vocês, né, que o que interessa é esta parte aqui, né? Até no máximo a frequência de Nyquist. Então eu vou fazer o gráfico só aqui. Aqui vai ter o gráfico. Tudo bem? Vou fazer o gráfico de quê? Né? Da transformada em módulo, né? Ó, então vou colocar aqui o ômega, né? Que são as frequências, e o valor absoluto da transformada. Usando bolinhas e retas, vocês vão ver já o porquê, e um marcador de tamanho 2. Vou fazer aqui, ó, uma linha vertical. Este comando faz uma linha vertical em x igual a 8. Então eu quero colocar esta linha vertical aqui para comparar, ver se a transformada está batendo, né? Vou fazer ela em linhas pontilhadas, tá? Em cor red, em uma cor vermelha. Colocar legendas nos eixos do gráfico, mostrar. Vamos lá. Vamos rodar esse bicho. Tá aqui, ó. Bom, vou apagar toda essa rabiscaiada, né? Opa. Aí, apagou. Perdão, gente. Tá aqui a transformada. Não é o que eu esperava, né? Não é o que a gente esperava. Quer dizer, ó, vejam que aqui este gráfico, ó, está numa escala bem reduzida. Ó. Isso aqui significa o seguinte, ó, este sobrescrito aqui, perdão, significa o seguinte, que estes valores no eixo y estão multiplicados por isso. Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui seria 1 vezes 10 a menos 14. Esse aqui seria 1,4 vezes 10 a menos 14. E assim por diante. Tá? Ou seja, né? Tá dando sempre um valor muito pequeno, 0, inclusive aqui em 8, ó. Tá? O que significa que deu problema, né? Agora vamos tentar entender o porquê desse problema. Vamos lá. Vou fechar esse gráfico aqui. Vamos continuar aqui, ó. Reparem o seguinte, gente, que a minha frequência de Nyquist é definida como π n sobre t. Aqui eu estou usando um t de 2π, tá? E um n
16. Tá? Então qual é a frequência de Nyquist? Π vezes 16 sobre 2π. Então corta aqui e dá 8. Né? Eu conseguiria obter valores para a minha transformada com uma frequência, qualquer valor entre 0 e 8. Né? Ou seja, deveria conseguir ver um pico aqui em 8. Deu para entender? Não? Com n igual a 16. Né? Veja se eu tivesse escolhido n igual a, por exemplo, 8, né? E o t igual a 2π, da mesma maneira 2π, a frequência de Nyquist seria πn sobre t. Π, né? N sobre t, que é igual a π vezes 8 sobre t, que é 2π. Corta. Isso aqui dá 4. Então, se eu tivesse escolhido n igual a 8, a máxima frequência que eu conseguiria observar seria 4. A função f de t igual a seno de 8t tem uma frequência maior do que 4. Então, se eu tivesse escolhido n igual a 8, não conseguiria observar essa frequência. Porque eu conseguiria observar no máximo 4. Tudo bem? Mas quando eu escolho 16, a máxima frequência é 8. Então, eu deveria conseguir observar um pico ali em 8. Por que que eu não consigo? Tá? Agora vamos ver o porquê, né? É por causa do seguinte, gente. Vejam o seguinte, ó. A função f de t é igual a seno de 8t. Eu estou calculando apenas em valores tj, né? Em alguns valores tj, que é o seno de 8tj. E qual é o tj? É jtzão sobre nzão, que nesse caso aí é j 2π sobre 16. Né? Ou seja, é j π sobre 8. Esses aqui são os TJs, né? J igual a 0, 1, etc. até n. São os valores que eu vou calcular a função para transformar, né? Depois. Bom, jogando aqui, ó, esse TJ igual a jπ sobre 8, eu vou obter seno de jπ, simplesmente. J inteiro, seno de 1 inteiro vezes π é 0. Deu para entender? Né? Então eu estou obtendo apenas valores muito particulares da minha função original, que é quando ela é igual a 0. Né? Então no meu seno de 8t, ó, vamos desenhar aqui ó, a função f de t em função de t. É um seno de 8t, é uma função senoidal então, né? Perdão. Vou começar de novo. É uma função senoidal assim, de período 8, 2π sobre 8, né? O período dela é 2π sobre 8. Se a frequência é 8, o período é 2π sobre 8. E ela se repete assim. Então eu estou calculando a função apenas nestes valores, ó, onde a função é 0. Né? Onde a função é 0. Então eu estou fazendo uma amostragem ruim, né? Porque basicamente o que eu faço é uma amostragem, né? Ao invés de pegar todos os possíveis valores da função, né? Todos os possíveis valores da função, eu pego apenas alguns, né? Apenas alguns, calculados nestes pontos aqui. E aí, só que eu dei azar, né? De que a função nesses pontos é sempre 0. Tá? Então eu estou fazendo uma amostragem ruim, uma subamostragem. Tá? Como isso está descrito aqui nessa apresentação, né, gente? Ó, né? Se eu pego esta função usando, mesmo com n igual a 16, né, como está aqui, ó, eu vou obter sempre valores 0. Tá certo? E por isso isso é chamado de subamostragem. São duas situações, né, de subamostragem. A primeira delas é quando eu tenho um valor de n muito baixo, né, de forma que a frequência de Nyquist é menor do que a frequência que eu quero detectar, né? Nesse caso, eu queria detectar uma frequência de 8, né, que é a frequência do seno de 8t, mas a frequência de Nyquist, por exemplo, era 4, ou era menor do que isso, menor do que 8. Então, eu não consigo. Você está subamostrando a sua amostra. Mas mesmo em algumas situações bem específicas, né, como essa que a gente viu lá na última parte, mesmo naquelas situações, acontece às vezes de você fazer uma subamostragem, pegar valores da função em pontos que não são representativos, né?
Por exemplo, nesse caso aí, onde ela é zero em todo lugar, o que não ajuda muita coisa, né? Tá? Então vamos fazer agora mais um teste. Vamos pegar n igual a 32, que é o próximo, tá? Reparem que eu estou sempre pedindo para vocês aqui eu calcular com n uma potência de 2, tá? 4, 8, 16, 32, tá? A FFT, o algoritmo da transformada rápida de Fourier, precisa que n seja uma potência de 2, né? Ou seja, um 2 elevado a um expoente inteiro. Se ele não é um expoente, se ele não é uma potência de 2, o próprio código, tá? Ele completa o conjunto de pontos com zeros até você atingir a próxima potência de 2. Então vamos dizer que vocês tenham escolhido n igual a 20, que não é uma potência de 2, né? O que a FFT faria seria completar para 32, com zeros, né? Ele adiciona zeros, então você tem lá um T0, T1, etc., até um T19, né? Ou seja, até um T20, perdão, né? Ctrl Z aqui, até um T20, são n mais um valor que você tem no total, né? Isso aqui não é uma potência de 2, você tem que completar até chegar no T32. Então o Python coloca aqui, né, zeros. A função f de T0 é um valor conhecido, até o f de T20. Depois é tudo zero, para que você tenha no total uma potência de 2 pontos, discretizando a sua função original, tá? Então, né, como eu falei para vocês antes, t igual a 16 não funciona. A próxima potência de 2 é 32, que é o que eu vou testar agora, tá? No código aqui, que está aqui. Então eu vou colocar aqui, ao invés de 16, vou colocar 32, tá? Vamos fazer o teste agora, vamos rodar esse código. E tá aí, ó. Essa daqui é a transformada discreta de Fourier, tá? Da função f de t igual a seno de 8t. Reparem que a linha vermelha aqui está centrada em 8. E o máximo valor aqui está realmente lá em 8, né? A frequência máxima captada, a frequência máxima não. O sinal é máximo, né? Quando a frequência é 8, que é a frequência do meu sinal original, né? Tudo bem? Claro, existe uma dispersão, deveria ser um pico, um delta de Dirac ali. Mas como isso é feito numericamente, termina ali, né? Reparem o seguinte, que eu usei 32 aqui no N. Qual é a frequência de Nyquist? É nπ sobre t, né? Que é 32π sobre 2π, né? Que o t é 2π. Isso é igual a 16, né? A frequência de Nyquist é 16, que é o máximo aqui, ó. Porque eu fiz o limite do x, ó, né? Os limites de x entre 0 e frequência de Nyquist. Tá? Se você fizer no total, tá? Vamos fazer isso agora, gente, ó. Então, ao invés de fazer só entre 0 e frequência de Nyquist, eu vou fazer até o final. 2 vezes a frequência de Nyquist. O que eu obtenho nesse caso? 2 picos, né? 2 picos. A função vai ser simétrica aqui, ó. Tá? Ela é simétrica em relação à metade, né? Em relação a 16 aqui, né? Que é a frequência de Nyquist. O gráfico é simétrico. Aqui é a frequência de Nyquist. 16, né? Mais ou menos aqui, né? Ela é simétrica, tá? Em relação ao outro lado. Como eu tinha falado antes, né? Apenas esta região é significativa. A outra região é apenas uma repetição simétrica. Tá bom? Bom, pessoal. Era isso, tá? Deixa eu voltar o código para como ele estava antes. Fechar aqui. Colocar só aqui até a frequência de Nyquist, que é o que interessa, né? Recalcular aqui. Agora você pode começar a aumentar aqui a precisão. Você pode colocar um n maior aqui, sempre uma potência de 2. Né? Então, por exemplo, 2 elevado a 10. Sei lá. Faça a conta. Olha o que acontece. Ó. O gráfico vai até sempre a frequência de Nyquist. Né? A frequência de Nyquist é... Vou repetir tudo isso até vocês decorarem. Né? A frequência de Nyquist é πn sobre t. Se eu aumentei o n aqui muito, né, a frequência de Nyquist também vai lá para longe, né? Então, o sinal aqui, 8, né, tá bem
centrado aqui, porque a frequência de Nyquist é muito grande. O que eu poderia fazer para melhorar esse gráfico? Aumenta o T, né? Aumenta o tempo de observação. Daí a frequência de Nyquist vai cair. Né? Então, se você aumenta o N, aumente o T também. Tá? Vamos fazer a conta. Deixa eu fechar aqui. Tá? Vou trocar aqui o T, né, por 2π. Vou multiplicar aqui, sei lá, por 20. Tá? Observar durante 20 vezes 2π. 40π a minha onda, né, o meu sinal. Vamos ver o que acontece. Agora, ó, ficou um gráfico mais bonitinho, né? Porque agora a máxima frequência de Nyquist, né, vai ser o quê? A máxima frequência de Nyquist não, né? A frequência de Nyquist vai ser π 2 elevado a 10 sobre 40π. Então corta aqui. 2 elevado a 10 é 1024 sobre 40, né? Dá 102 sobre 4, é mais ou menos 25 alguma coisa, né? Que eu estava mostrando aqui. Certo? E aqui está o 8, né? Ó. É bem mais fácil de ver. E agora reparem, ó, como o pico está estreito, né? Bem estreitinho. Tudo bem, gente? Claro, né? Ó, ele não é exatamente uma função delta de Dirac. Ele tem uma certa espessura, né? Algumas frequências, ele começa a subir já para algumas frequências que não é exatamente 8, antes do 8, e cai, né? Vai caindo lentamente para frequências maiores do que 8. Não é exatamente um delta de Dirac ali. Mas você não pode fazer milagre também. Tá bom, né? Não tem como fazer milagre. O delta de Dirac aqui está bem representado por este pico, eu acredito. Tudo bem, gente? Então aí estão algumas principais características da função delta de Dirac, né? Obviamente a gente está calculando para um sinal senoidal, que é bonitinho, é uma função periódica, né? Mas você poderia calcular para qualquer sinal, tá bom? É o que eu vou fazer no próximo vídeo, tá, gente? Eu vou fazer para um sinal sonoro, tá bom? Então até daqui a pouco e segura a onda aí que eu já volto. Valeu!